O Internacional faz jus aos elogios feitos ao time de Roger Machado e mostra o porquê é sim postulante a este título brasileiro, dando um show contra um bom time do Cruzeiro. É sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. O Internacional foi escalado com Antony, Brian Aguirre, Roja Vitão Bernabei, Fernando Bruno Henrique, Alan Patrick, Carboneiro e Wesley. Essa foi a escalação do Internacional para esse jogo de hoje. E Valência, tá? Eu esqueci de falar o nome do Valência. E Valência. Essa foi a escalação do time do Internacional para hoje. Primeiro ponto, escalação. O Roger sabe das coisas, né, cara? O Roger, ele é muito bom. O Roger, ele dá a chance. O Wesley, ele ainda deixou, mas ele dá a chance ao Borré, né? Ele usa o termo de tem que ter chance, tem que competir. Ele entende que o Inter vai ter um calendário muito puxado nas próximas semanas, de Brasileirão todo final de semana, e Libertadores e meio de semana, e Copa do Brasil daqui um pouco começando semana. Agora vai demorar muito para o Inter ter uma semana inteira livre de jogos. E o Roger, de certa forma, ele pode poupar o time. Eu fiz aqui com o Rafa, na última segunda-feira, uma live onde a gente escalou um possível time reserva do Inter. E esse time reserva do Inter tinha ali nomes como Oscar Romero, a gente estava vendo ali possivelmente Thiago Maia, Ronaldo, tinha o nome, por exemplo, do Borré, tinha o nome, caso o Wesley não for titular, o Wesley, se não o Carboneiro. Então o Inter tem um bom grupo, o Inter tem um bom time, a ponto de que, se não joga o Valência, joga Borré. Acontece de, neste momento, o momento do Valência ser muito melhor do que o momento do Borré. E o Roger ainda assim dá a chance ali pro Borré competir, dá uns minutos pro Borré. Borré não fez nada melhor do que o Valência. E agora, depois dessas semanas ali em que o Valência não começou como titular, teve menos minutos, não estou dizendo que o Roger queria necessariamente preservar o Valência, mas agora ele coloca o Valência, como a gente dizia, e eu acho que até ele pagou um pouco caro por não ter começado com o Valência no jogo de quinta na Libertadores. Eu não acho que ele estava preservando o Borré, não. Eu acho que ele colocou o Valência para jogar hoje. E deu muito certo, né? Porque o Valência fez gol. Então ele colocou o Valência para jogar hoje. Então o Roger acerta nisso. Ele deu a chance do Borré, porque o Roger ele nunca é injusto, ele sempre dá chances. O Valência, tanto que o Valência foi o atacante do Gauchão, manteve isso, legal. O time do Inter tem o Valência como titular, justamente. Então o Valência hoje começou como titular. E aí é interessante o que ele faz, porque ele tira o Vitinho e coloca o Carboneiro. Então ele vai com Wesley e Carboneiro, do que Wesley e Vitinho. O que foi bem interessante. Porque, olha, só que, cara, isso que é louco. O Vitinho também é muito bom, né? O Vitinho também é muito bom. E o Vitinho entrou no lugar do Carboneiro. Então a gente viu hoje que dá pra jogar Vitinho e Wesley juntos. Dá pra jogar também Carboneiro e Wesley juntos. Dá pra jogar Vitinho e Carboneiro, será, juntos? Dá, né? Dá, a gente viu isso no Gauchão. Claro, talvez foram momentos ali na semifinal contra o Caxias, não foram tão bem juntos. Então eu acho que o Roger não vai optar por isso. É que é difícil também tu dizer um cara que fez tanto com o Inter igual o Wesley, tu querer tacar ele logo pro banco, né? Mas então é interessante essas coisas que o Roger faz. O Roger, então, atende nosso pedido e depois de dar chances pro Borré, ele coloca o Valência, então, como titular. Repito, não foi preservando o Borré, foi colocando o Valência desde o começo, porque o Valência merecidamente pega essa titularidade do time, que o futebol é muito rotativo, a gente não sabe como vai estar daqui a um mês, vai que daqui a um mês o Borré deslanche, não sei, e o que não quer dizer também que o Valência possa vá mal, né? O mal de um não quer dizer que vai ser o bem do outro, às vezes os dois podem estar muito bem. E aí começou hoje o Wesley com o Carboneiro, então uma diferença aí na escalação do Inter interessante pra gente analisar, né? Podendo jogar o Wesley e o Carboneiro, e cara, é muito bom, né? Eu gosto muito do Carboneiro, acho que ele pegou ali uma personalidade muito boa com o Inter, mas eu também gosto muito do estilo do Vitinho, a ponto de que todos ali vão ter que brigar por essa vaga. Nós temos pontas muito bons, e olha que o Tabata ainda tá lesionado, então nós temos aí uma briga legal por essas posições aí do Inter. Primeiros minutos de Oscar Romero,
no segundo tempo entra o Borré, que ainda marcou gol, né? Então é isso que a gente fala de bom, né? Porque o Valência marcou gol e tá na grande fase. A fase artilheira. O Borré entrou e marcou gol. Espetacular isso. Espetacular isso. Vamos lá. Agora sobre o jogo, então. Comecei a falar da escalação. Hoje eu inverti a ordem. Normalmente eu começo falando sobre o jogo. Mas, cara, sobre o jogo é bem isso. Não tem, na verdade, muito o que acrescentar. O Inter propositivo, porque a gente sabe que o time do Roger não é reativo. O Roger não é um retranqueiro. O Inter propôs jogo, o Cruzeiro ia vir em contra-ataques. Até acho que os primeiros 20 minutos ali meio amarrado. A gente viu que o Inter estava começando a chegar, estava começando a tentar, mas parecia que ia ser um jogo truncado. A expulsão do jogador do Cruzeiro é lógico que mexe com todo o jogo. É lógico que vai mexer com a maneira que o Cruzeiro vai se comportar na partida e tudo mais. Isso, claro, foi um ponto que ajuda, né? Todo time que perde um jogador tem um malefício, óbvio. Aí o Inter consegue Mas não foi só por causa disso, entendeu? O Inter conseguiu ser superior ao Cruzeiro. Tudo que o Inter tentou fazer hoje, o Inter conseguiu. O Alan Patrick consegue muito bem entrando na área, fazer 1-0. Logo daqui a pouco o Valência faz 2-0. Lá no segundo tempo o Borré faz 3-0, né? Mas ainda teve... o Inter poderia ter feito mais, porque tudo que o Inter tentou para atacar, o Inter conseguiu. As maneiras conforme o Inter foi entrando, o Inter entrava com muita liberdade, aproveitou os espaços que o time do Cruzeiro dava, o Inter conseguiu finalizar bem, o Inter conseguiu chegar. O Inter hoje ele foi o que a gente viu, né, ser nos últimos tempos. É que a gente sabe que o torcedor ele é muito momento, porque empatou com o Bahia, já tinha gente já preocupada. Calma, não tem nenhuma necessidade. A gente sabia que essa vitória ia vir, porque o Inter é isso. O Roger é um estrategista, o Roger sabe ler jogo a jogo, e é bom o cara não ter uma só estratégia. É bom, né? A gente tem um técnico, o Roger, que ele tem várias estratégias, ele não tem uma estratégia só. E hoje foi esse Inter propositivo, esse Inter que foi pra cima, esse Inter da troca de passes, esse Inter da criação, esse Inter que domina, que vai Carboneiro, que tá lá o Wesley, que tá entra o Vitinho, e aí tu tá com Valência. Cara, hoje foi perfeito. Nós temos Valência, quem é que tá vindo do banco? Rafael Borré. Que time que sai Valência, entra um Rafael Borré, ou vice-versa, né? E o time do Cruzeiro é bom, cara, tá? O time do Cruzeiro é bom. O Cruzeiro chegou a tirar os 3 jogadores de ataque, então o Cruzeiro eu acho que se perdeu em muitos momentos do jogo. Mas enfim, o Inter hoje foi dominante. O Inter dominou. O Inter de Roger foi dominante. Dominou. Em nenhum momento correu o risco de perder a vitória. O Inter que honrou os 3 pontos na sua casa e mostrou que é esse timão forte em casa. Que vão ter que suar muito para ganhar do Inter no Beira-Rio. É difícil ganhar de tal fora, é difícil ganhar do Inter em Porto Alegre, é difícil de ganhar do Inter aqui. É isso que o Inter mostrou hoje, essa força, essa garra, essa vontade. Muito bom. Esse Inter de Roger que nós queremos ver. E precisava dessa atuação. Enquanto uns aí dizem, né, jogou bem, mas não ganhou. Bom, o Inter joga bem e ganha. O Inter joga bem e ganha. Atuação e resultado. Atuação e resultado. Desempenho e resultado. Porque às vezes o desempenho vem e o resultado não. Ou às vezes o resultado vem e o desempenho não. Não, hoje o Inter teve desempenho, o Inter teve resultado. E é isso, é um bom time do Inter. São grandes pontas, Carboneiro, Vitinho, Wesley, os nossos atacantes Borré, Valência. É notório que o Inter está um sentimento, né? A gente sempre ouviu falar nos últimos anos, só que de forma contrária, que o futebol é bastidores e que o sentimento que paira é o Beira-Rio, o sentimento que paira. E às vezes esse sentimento de pressão, de desânimo, de desgaste, de que as coisas vão dar errado, é o que estava no Beira-Rio nos últimos anos. Mas esse ano, começando o ano campeão gaúcho, a gente nota que o sentimento que paira é o Beira-Rio, que o sentimento dos bastidores é notável, que é um sentimento alegre, é um sentimento de otimismo, é um sentimento de leveza, como foi levado nessa partida de hoje. Esse sentimento de leveza, como foi feito nessa partida hoje contra o Cruzeiro, tá bom? É isso aí, uma boa semana a todos. Seguimos ao longo da semana falando mais. Amanhã tem live aqui no canal e assim nós seguimos. Valeu!